Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Comece Bem o Seu Dia. Você que está conosco aí, sabe, todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, temos esse tempo com Deus, compartilhar da palavra, um ensino, um empoderamento, uma motivação, muitas vezes até uma confrontação, mas não importa, é para te abençoar, é para te trazer para o centro da vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre aguente firme. Aguente firme. Quando é que nós precisamos aguentar firme? É quando o negócio está pesado, é quando a coisa está complicada, e é nessa hora que nós devemos aguentar firme. E Jesus deu a dica. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas você pode fazer isso daí depois. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus fala sobre estar ligado nele. E ele termina dizendo assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Escute, permanecer. Você estar na palavra não é tão difícil. Não é tão difícil. Você pode ali, hoje, ouvir uma palavra, te abençoa, mas você permanecer na palavra, a história é outra. Por quê? Porque permanecer não será só nos tempos bons, será também nos tempos adversos. E muitas vezes, muitos começam a andar com Jesus e por causa de uma luta, por causa de um problema, de uma crise, de uma adversidade, ele acaba desistindo, ele acaba parando, ele acaba abrindo mão daquilo que Deus quer para a vida dele. Por quê? Porque ele não conseguiu permanecer. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre permanecer. Primeiro, quando Jesus fala esse texto, ele está falando sobre frutificar. Olha que interessante, a palavra frutificar é dar fruto, é multiplicar, são resultados positivos e vantajosos. E qual é o objetivo de se frutificar? Cumprir o propósito, compartilhar, alimentar, dar continuidade. Você quer dar continuidade nas coisas boas da tua vida? Você precisa permanecer. Você quer ser cheio de Deus a cada dia mais? Você vai precisar permanecer. Deixa eu te contar um negócio muito rápido. Eu já vivi alguns momentos que, se eu não tivesse decidido permanecer em Deus, eu teria desistido. Eu não estava com vontade de continuar. Eu não estou falando agora, estou falando lá no início da minha conversão, primeiro ano, 2. Por quê? Porque no início a raiz não está profunda, mas se você permanecer, se você continuar crendo, se você continuar esperando na chamada de Deus, pode ter certeza, não são os abalos externos que vão roubar de você a presença de Deus, não são as circunstâncias, né? Muitas vezes, é claro, a gente tem isso aí, né? O dia está legal, está tudo bem, você está bem. O dia está meio complicado, apareceu alguns problemas que você não esperava, e aí o dia não está muito legal e você acaba não estando legal. Isso é normal. Eu não estou falando nesse nível. Eu estou falando naquele nível que a pessoa desiste de estar com a gente no Comece Bem Seu Dia, desiste de servir a Deus, desiste de andar na palavra, desiste da santificação, e quando ele vê, ele desiste do reino de Deus e automaticamente ele está desistindo da vida eterna. Por quê? Porque ele não permaneceu. E por que ele não permaneceu? Porque lá atrás alguma coisa o atrapalhou. Escute isso aqui, olha. Quem cuida da gente é Deus. É isso aí. Quem cuida da gente é Deus. Por mais que teu pai te ame, tua mãe te ame, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, quem cuida da gente é Deus. Por isso que nós devemos permanecer em Deus. Olha aqui, fique atento em não ter uma visão religiosa de Deus, mas sim uma visão pessoal. Às vezes, nós tentamos embalar Deus, fazer de Deus aquilo que em algum momento alguém nos ensinou, nem foi por maldade,
mas não foi na palavra. Foi uma ideia, foi uma filosofia, foi uma cultura, foi uma tradição. Eu quero desafiar você com esse projeto do Comece Bem Seu Dia, às 7 horas da manhã, mas você pode assistir no horário que der, que você vá se ambientando com Deus. Que quando eu der um versículo bíblico, você depois pesquise, leia sobre. É claro que às vezes aqui, para ganhar tempo, eu não leio com as palavras certinhas que está no texto, mas a ideia, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai trazendo a você o entendimento. Você já notou quantas pessoas falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo? É porque a Bíblia não é um livro humano, a Bíblia é um livro divino. E se a revelação do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, você vai ler, fala, mas eu não consigo ver nada nesse negócio. Um livro que tem um livro, mas esse livro não tem começo, não tem meio, mas tem fim. Que coisa complicada isso. Não é complicado. Calma. Comece em Deus e permaneça, que as coisas vão começar a clarear para você. Esses dias eu fui fazer uma viagem para o litoral, e quando eu fui descer a serra, eu estava tranquilo, maravilha, mas peguei um trecho, uma neblina, mas feroz a neblina. O que eu fiz? Devagarzinho, olhando a faixa, não podia parar, eu estava de olho na faixa, eu permaneci na pista. Eu desacelerei um pouco? Sim. Eu estava sem visão? Sim. Mas eu permaneci na pista sendo guiado pela faixa. E chegou uma hora que a neblina já não estava mais, o sol voltou a brilhar. É isso que acontece com aqueles que no decorrer da vida vem uma neblina, vem um problema, ele permanece, ele não para, ele não recua, ele não volta para casa, ele permanece. É claro, com a velocidade diminuída, com o risco aumentando, sim, mas tem uma guia. Jesus Cristo é um caminho, e é Ele que nos guia nos dias ensolarados, mas como Ele mesmo disse no Salmo, ainda que você andemos, salmista Davi, andemos pelo vale da sombra e da morte, não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Mas a gente precisa permanecer. Não é difícil permanecer com Jesus quando tudo está bem. O grande desafio é permanecer com Jesus quando alguma coisa não está legal ou quando muitas coisas não estão legais na nossa vida. Mas eu estou aqui para te encorajar e te dar algumas dicas. Como eu posso ter ações reais, práticas, para que eu permaneça em Deus? Número 1, através da oração. Fale com Deus, converse com Deus. Mas como que eu oro? Fale o que você falaria para um amigo. Fale o que você falaria, da maneira que você falaria, com o tom de voz que você falaria para um amigo que pode resolver seu problema. Isso é oração. Fala assim com Deus. Número 2, conheça a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Não importa quantos anos de igreja você tem, sempre conheça algo novo de Deus. Sempre terá algo novo de Deus. Número 3, você conheceu, mas obedeça. Obedeça. Lá está escrito o quê? Faça isso. Faz. Mas eu não concordo. Mas faz. Mas para mim é muito difícil. Sacrifício. A vida cristã é sim uma vida de algumas partes de sacrifício. Não é uma vida de sacrifício, mas em alguns momentos vamos precisar nos sacrificar pela palavra de Deus. 4, pratique a palavra de Deus. Você obedece, você ora, você conhece, você obedece, mas você pratica. Melhor é praticar, obedecer, do que sacrificar. Não tenta compensar Deus. Eu não estou obedecendo Deus aqui, mas eu vou fazer uma coisa para compensar. Não faça isso. Deus não é um Deus de compensação, tá? Não faça isso. 1, 2, 3, 4, 5. Vença o pecado com Deus. Ninguém vence pecado sozinho. É muito difícil. Muito difícil. Você vai vencer o pecado em Deus, conhecendo a palavra, sendo cheio, praticando as escrituras. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não fala para você ir lá atacar, fala para você resistir.
e quando você resiste no nome de Jesus, praticando a palavra de Deus, pode ter certeza que ele vai fugir de você. E em último, creia na nova criatura. Talvez as pessoas não conseguem permanecer porque ela ainda está meio apegada à velha criatura, aquele velho hábito, aquela velha pessoa. Não faça isso. Seja renovado, continue firme com Jesus e pode ter certeza, você não vai começar só bem o seu dia não, você vai começar bem a sua vida e vai terminar bem a sua vida. Te espero no próximo Comece Bem o Seu Dia, 7 horas da manhã, de segunda a sexta, estamos com você em 2025. Valeu!